Bom, algumas notícias estão ventilando que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques e André Mendonça, não poderão julgar o caso que envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, bem como os demais investigados, porque o ministro Alexandre de Moraes iria levar isso para a turma a qual ele pertence. Ou seja, no Supremo Tribunal Federal há duas turmas diferentes. O ministro Alexandre de Moraes faz parte de uma turma, os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, fazem parte de outra turma. Já vou mostrar com você diretamente como está a divisão hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui nós estamos no site do Supremo Tribunal Federal e nós verificamos a divisão em duas turmas. O presidente do Supremo não pertence a nenhuma das turmas, beleza? A gente tem na primeira turma o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Essa é a primeira turma. Então, conforme algumas notícias, e eu já vou abordar aqui com você, o ministro Alexandre de Moraes iria seguir o regimento e levar o julgamento do caso para a turma, porque em tese não estaria entre as competências estabelecidas para julgamento pelo plenário. A segunda turma é composta pelo ministro Edson Fachin, ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. Beleza? Fica comigo no vídeo, eu vou te mostrar aqui uma questão que é muito relevante, que talvez possa sim levar esse caso para o plenário, beleza? Aí aqui a gente tem a notícia que saiu na CNN Brasil. Diz, ó, indicados por Bolsonaro ao STF devem ficar fora de eventual julgamento sobre plano de golpe. Moraes pretende levar provável denúncia da PGR à primeira turma, da qual Marques e Mendonça não fazem parte. Os ministros indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, devem ficar de fora de eventuais julgamentos colegiados sobre a tentativa de golpe relatada pela Polícia Federal. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações, pretende submeter a eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República à análise da primeira turma, da qual ele faz parte. Marques e Mendonça integram uma segunda turma. Nos últimos 4 anos, a competência para processos penais vinha sendo do plenário, em que o quórum é composto de 11 ministros, mas a regra mudou em dezembro de 2023, devolvendo às turmas essa atribuição. Fontes da corte afirmam que, apesar disso, o relator de um inquérito mantém a opção de levá-lo ao plenário. Esse seria o único cenário em que Marques e Mendonça participariam da sessão. Moraes, porém, não deve fazer isso. A avaliação de pessoas próximas ao ministro é de que, além do regimento interno apontar a competência da turma, no colegiado menor há garantia de uma decisão unânime. Veja só, é claro, as decisões que não são unânimes no Supremo Tribunal Federal podem até ensejar outros recursos, como alguns agravos. Mas o que eu quero abordar com você é o seguinte: o próprio regimento interno que estabelece a competência das turmas, então, para o julgamento das ações penais que estejam tramitando originariamente no Supremo Tribunal Federal, nós temos também algumas situações em que há a previsão do plenário para o julgamento. A primeira situação que poderia ser suscitada é a seguinte: aqui no artigo 5º do regimento interno do STF, nós temos, veja só, compete então ao plenário processar e julgar originariamente, inciso 1, nos crimes comuns, o presidente da República. Por que eu trouxe isso aqui? Bom, a época em que os fatos aconteceram, esses fatos que estão sendo investigados, o ex-presidente era o presidente da República. Isso, então, traria a competência do plenário para julgamento desse caso. Então, é a primeira situação que pode ser levada em consideração para que seja levado o caso ao julgamento pelo plenário e não pela turma. A segunda hipótese que eu quero mostrar para você está aqui no artigo 6º, nós vamos descer aqui no inciso 1, processar e julgar, então também compete ao plenário, processar e julgar originariamente as arguições de suspeição. Bom, aqui nós inclusive já abordamos aqui no canal essa temática a respeito da possibilidade de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em razão de uma inimizade que existe entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que poderia, com toda certeza, suscitar essa análise a respeito desse caso pelo plenário. Vou mostrar para você, inclusive aqui no canal, ó, nós temos aqui, ó, esse vídeo aqui, te convido a assistir, em que nós abordamos justamente isso, a demonstração de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode ser considerado suspeito
para julgamento desses casos, suspeito e impedido para julgamento desse caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, em razão de todo um histórico de inimizade manifestada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa situação se deu antes dos fatos que estão sendo investigados. Então não seria possível falar que o ex-presidente estaria provocando uma situação de impedimento ou suspeição, que aí sim não teria como afastar alguém de julgar. Mas no caso não. Na verdade, a situação de inimizade é anterior à própria ocorrência dos fatos que estão sendo investigados, o que, portanto, poderia conduzir à competência para o plenário. Então a gente tem duas situações que isso, claro, vai caber à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Em relação à arguição de suspeição, com certeza ela vai ser levada ao plenário, tem que ser levada ao plenário, uma vez que seja suscitada. Inclusive já houveram algumas notícias de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende levar esse caso a respeito da suspeição. Então a defesa pretende arguir a suspeição. Se a defesa pretende arguir a suspeição ou o impedimento do ministro, isso vai ser levado ao plenário. Aí o plenário vai se manifestar não a respeito do caso, mas vai se manifestar se o ministro do Supremo Tribunal Federal é impedido ou não, é suspeito ou não de julgar aquele caso. São situações diferentes. Você tem o julgamento do fato e você tem o julgamento do incidente. A suspeição e o impedimento é um incidente, ele é discutido incidentalmente. Então, vamos supor assim, aqui a gente tem o processo que está correndo, a investigação, a PGR denunciou, o ex-presidente foi denunciado e o processo começou. Aí o ex-presidente vem com a sua defesa e joga dentro do processo. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, da primeira turma, é impedido, é suspeito para julgar esse caso. Então, preciso que ele reconheça o seu impedimento. Aí o ministro não reconhece o impedimento. Bom, aí vai ter que ser levado ao plenário para decidir se o ministro do Supremo Tribunal Federal é ou não competente, né, se existe ou não a suspeição e impedimento para julgar o ex-presidente Bolsonaro. Então, o que vai ser julgado pelo plenário nesse momento é justamente a incompetência ou não, a suspeição ou não do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que faria isso? Imagine que como resultado dessa análise a respeito do impedimento da suspeição pelo plenário, entenda-se que o ministro Alexandre de Moraes é impedido, bom, ele já não poderia julgar aqui, então a turma ficaria com apenas 4 ministros. Poderia ser suplantada pelo presidente do tribunal, pelo presidente do tribunal. Mas também é possível que haja uma redistribuição, porque se ele é impedido, vai ter que redistribuir o relator. Sendo redistribuído o relator, pode ser que caia na segunda turma. Então, me parece que ainda é precoce afirmar que não haverá o julgamento do ex-presidente por parte daqueles ministros que foram indicados por ele. Porque ainda há muitas coisas que serão discutidas dentro desse processo e é possível, inclusive, que haja o reconhecimento da suspeição e do impedimento pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, vai saber, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em um novo vídeo. Valeu!